Olá pessoal, meu nome é Daniel Matos, eu trabalho para a Secretaria de Cultura de Barueri e o assunto do vídeo de hoje é educação somática. O termo educação somática foi trabalhado por um pesquisador estadunidense chamado Thomas Hanna na década de 80, né? E dizia e diz respeito a uma maneira de educar o corpo. A palavra somática vem da palavra soma, que significa corpo vivo, e a educação somática tem algumas características em relação à educação corporal. Então, a gente vai pensar que é um processo de conhecimento do próprio corpo. Então, tem um processo de autoconhecimento envolvido, que procura fomentar a autonomia do corpo na relação com o espaço, na relação consigo mesmo e com os outros seres. Então, são dois princípios muito importantes. Um outro princípio é que somos todos singulares. Então a gente vai olhar para a particularidade de cada um de nós, de como é que a gente vivencia os processos. Então um dos elementos que a gente trabalha muito com a educação somática é a ideia de uma presença no mundo, no sentido de um processo de atenção sobre si mesmo e sobre as relações, né, um estar presente em si, que procura trazer esse autoconhecimento, fomentar a autonomia nas relações e conhecer essa singularidade, conhecer e respeitar essa singularidade, né, de cada um de nós. Ele é um processo que procura reeducar o movimento, né? São vários processos dentro do processo de educação somática. Então a gente tem reorganização postural, reeducação do movimento, conhecimento das estruturas corporais, conhecimento dos nossos estados corporais, de como é que a gente se sente aqui ou ali, nesse momento ou naquele momento, nessa situação ou na outra, em processos de atenção sobre si mesmo. Então a gente vai desenvolver uma habilidade que é de estar presente em si, observando todos esses processos, né? E nessa aula a gente vai encontrar um ambiente de estímulos dirigidos ao corpo para poder começar a entrar por esse caminho do autoconhecimento via educação somática. Então, a minha proposta é que a gente vai fazer um trabalho prático, né, e eu proponho que vocês estejam aqui e presentes para a gente poder fazer o nosso trabalho. Eu queria adiantar aqui as instruções todas, eu vou tentar desenvolvê-las da maneira mais clara possível, nesse ambiente, né, de uma gravação em vídeo, mas elas vão ter um tempo gravado. Né? Então, o tempo de realização de cada uma dessas propostas é singular, ou seja, é a partir de cada um. Então, eu vou fazer as estratégias, as propostas todas num determinado tempo, mas vocês fiquem livres para poder vivenciar essas mesmas propostas no tempo de vocês. Então, porque se a gente estivesse num setting, por exemplo, presencial, eu estaria observando o tempo de cada um trabalhar e a gente ia encontrar um tempo que é um tempo em que todos podem ir trabalhando juntos, né? Então, é sempre na relação dialógica, né? Esse é um outro elemento, né, que é um elemento de diálogo, né, entre quem está fazendo as propostas e quem está realizando as propostas. Então, nesse caso, como é uma aula gravada, eu vou pedir a vocês que tomem seu tempo para realizar cada uma das propostas. A gente vai usar alguns materiais para trabalhar hoje. Eu vou pedir que vocês tenham um espaço relativamente grande, que vocês possam se deitar no chão, que seja confortável e que pode estar forrado com tapete, com cobertor, né, que seja quentinho, mas que seja chão e que tenha espaço, vocês poderem deitar, se espreguiçar, etc. Eu vou pedir que vocês tenham um cabo de vassoura. Eu decidi usar o cabo de vassoura no lugar do que eu sugeriria, que é um bambu longo, mas eu estou sugerindo esse cabo de vassoura porque é um material que a gente pode encontrar em casa facilmente. Então, um cabo de vassoura, e também eu vou pedir que vocês tenham um banco, que é onde eu estou sentado. A gente vai trabalhar uma parte da aula sentado, uma parte da aula deitado. Então a gente vai começar a nossa aula sentado,
Eu vou pedir que vocês se espreguicem. O foco da nossa aula de hoje é a coluna vertebral, mas a gente vai começar a trabalhar primeiro um espreguiçamento, né? Eu vou aproximar vocês do tema principal. A coluna vertebral é o eixo central do nosso corpo, né? Que liga a bacia ao crânio, né? Que tem a região, né? As costelas, por onde passa, né? A coluna vertebral ela passa aí na região média do corpo, né? Ela é bem central, ela é uma estrutura de sustentação. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, mas a gente vai começar a aula se espreguiçando um pouco, e a minha proposta inicial é que vocês façam um espreguiçamento que seja uma exploração de movimentos. Então procurem se espreguiçar tentando reconhecer as partes que vocês estão movendo enquanto se espreguiçam, e vão tentar mover todas as partes do corpo de uma maneira que não seja habitual. Ou seja, quando a gente se espreguiça muitas vezes, a gente acaba caindo num caminho que é sempre o mesmo caminho, né? Então, como uma maneira da gente identificar padrões e romper com padrões de movimento, padrões condicionados, a gente vai tentar experimentar se espreguiçar em caminhos não usuais. Então, procurem explorar todas as possibilidades de movimento que vocês puderem encontrar no seu corpo, né? Então, espreguiçando pés e pernas, espreguiçando bacia, né? Espreguiçando caixa torácica, bocejem, né? Pensa um pouquinho em deixar o crânio cair para um lado, o crânio cair para o outro, espreguicem um braço, espreguicem o outro, né? Façam movimentos, arredondem a coluna, né? Faz um movimentinho de torção para um lado, um movimentinho de torção para o outro. Coloquem seu corpo em movimento, né? E em seguida vocês vão fazer uma pequena pausa, vão se sentar e vão observar. Vejam como é que você ficou depois de se espreguiçar assim, né? Depois de ter bocejado, né? Se houve uma mudança já na sensação do seu estar aqui, né? Se você se percebe mais presente ou não, né? Veja se houve uma mudança, né? Não há nenhuma obrigatoriedade de haver mudanças, né? Então, mas a gente observa até para começar a enveredar por esse processo de atenção, né? Por esse olhar atento sobre os processos do corpo. O que acontece depois que eu me espreguiço? Depois que eu me espreguiço desta maneira, né? Depois a gente vai tentar encontrar uma posição que seja confortável, sentado, de preferência sobre os isquios, que são os ossinhos do bumbum. Eu vou aproveitar aqui o esqueleto, vou mostrar para vocês um pouquinho, espero que vocês consigam ver, né? Os isquios são ossinhos que tem aqui na bacia. Então eu vou aproximar um pouquinho o esqueleto. Daí só para vocês verem, os isquios, eles são ossos do quadril, né, que estão aqui na base da bacia e são os ossinhos de sentar, né? Uma maneira de encontrar os isquios quando a gente vai se sentar é colocando a mão embaixo. Então eu estou sentado no banco, vou sentar mais na beiradinha e vou botar a mão do lado direito do bumbum e vou apoiar o peso e de repente o isquio se apresenta à sua mão, né? Mexe um pouquinho a sua perna, solta um pouquinho, veja se você encontra o apoio do seu isquio aí. Aí você pode retirar a mão e apoiar o isquio no banco. Veja se ficou diferente um lado do outro, né? Observa se esse lado está de um jeito e o lado que não foi tocado ainda está de outro, né? Se houve uma diferença no apoio, pelo menos da bacia. E aí faz a mesma coisa do outro lado, né? Deixa o peso cair sobre o isquio, localiza. Esse trabalho a gente está fazendo só para localizar um pouquinho o isquio, né? E aí você retira a mão e apoia, veja se o apoio está mais parecido de um lado do outro, se você está mais bem apoiado, né? Faz um movimentinho com a coluna vertebral sobre esse apoio, tente encontrar uma posição em que você fique confortável sentado nesse momento, né? E a gente vai começar com o reconhecimento das partes do corpo. A gente vai usar as mãos nesse momento para tocar o corpo, a gente vai começar com o crânio, vai começar tocando atrás das orelhas um pouquinho, né? Você vai tocar. Um dos objetivos desse trabalho é dar direção, um outro objetivo é reconhecer formas e volumes. Então a gente vai pensar
em passar a mão numa determinada direção. Eu venho de baixo para cima, pelo meu couro cabeludo, até chegar aqui em cima. Então eu venho por trás das orelhas, e eu vou passando a mão, as duas mãos, né? Depois eu vou pegar a lateral aqui, ó. Estou tudo mais ou menos no couro cabeludo, mas eu vou pegar da região temporal aqui e vou completar a região do couro cabeludo. Então, uma das coisas que a gente vai fazer inicialmente é tocar o crânio nessa perspectiva. Então, eu vou de baixo para cima, atrás da orelha, dando uma direção para cima. Né? Pode fazer de um lado, depois do outro, e depois dos dois lados ao mesmo tempo. Depois a gente vai tocar as laterais aqui, né? Na região temporal. Isso, tendo feito isso, você dá um tempinho, observa um pouquinho como é que ficou depois de ter tocado nessa região, né, de ter dado essa direção, veja se houve uma mudança na sensação do peso do crânio. A gente vai começar a tocar a face, e a face a gente vai pensar na linha média, a gente vai fazer o toque do centro para fora. Então eu começo lá na testa e vou descendo, pode ser com o dorso, pode ser com a palma, veja se você prefere ou fazendo com a região dorsal da mão. Toma cuidado quando eu for tocar os olhos, né? Circunda os olhos e vem fazendo esse movimento como se fosse também do centro para fora, ligeiramente para cima, do centro para fora, ligeiramente para cima, ouvindo pelo nariz aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa na maxila, então eu vou tocar e depois eu vou do queixo em direção, né? Tá vendo a mandíbula aqui, ó? Vou em direção à orelha. Eu estou completando aquela direção que eu tinha começado atrás da orelha. Então, eu vim daqui, ó, e eu vou, né, e aí eu vou passar. Você pode pegar os 2 polegares e passar embaixo da mandíbula, aqui, como se você quisesse completar o seu crânio. Toca um pouquinho a sua orelha e faz uma nova pausa. Agora você completou o seu crânio e observa um pouquinho, veja se houve uma mudança, né? A gente está sempre observando antes e depois, está observando quais foram as interferências, né? Quais foram como é que reverberou o trabalho que a gente fez, né? O toque nesse caso. Daí a gente vai começar a tocar, eu vou pensar um pouquinho na lateral do pescoço, na lateral direita, então eu vou com a mão esquerda na lateral direita e vou tocar, e vou descer pelo ombro em direção à mão. Então, nesse momento, eu não vou pensar muito em linhas, eu vou fazer só o toque mesmo, eu vou descorregar como se eu quisesse conhecer a forma do meu membro superior. Então, eu vou tentar tocar todo o meu braço até a mão, né? Todo o meu braço até a mão, em várias das suas faces. Então, procurem simplesmente tocar. Vem da axila até a mão, vem até a mão, até a mão. Isso. E aí completa esse circuito, para observar. A gente vai parando um pouco para observar as interferências do toque, né? Veja como é que ficou esse braço, esse membro superior direito, compara com o outro lado, veja se tem diferença. Isso aí a gente segue fazendo o outro lado. Você parou um instantinho para observar o lado direito e o lado esquerdo, fez um registro das diferenças, e a gente vai seguir agora tocando o outro lado, da mesma forma, procurando reconhecer as estruturas, né, estimular também, né, tenta reconhecer forma e volume, né, como é que você percebe essas estruturas. Pensa que a gente tem ossos, músculos e pele, né, mas a gente está trabalhando sobre a pele, sobre a forma, a gente não está fazendo massagem. Deixa uma mão tocar bem a outra, né, experimenta passar as duas mãos, olha. E faz uma pausa, observa os 2 braços agora, e o crânio, e as outras partes que não foram tocadas, veja se tem diferença. Faz um novo espreguiçamento. Vocês podem se espreguiçar a qualquer momento, na verdade, né? Veja a sua necessidade. E a gente vai seguir com um toque aqui, ó, descendo pela frente do peito. Pensa que é para baixo aqui o toque.
bem central aqui na caixa torácica, ó, bem para baixo, e a gente vai abrindo para fora nas costelas. Né? E aí, quando eu for para o lado, eu vou fazer um lado primeiro, depois o outro, eu vou pensar que a mão esquerda vai para o lado direito. A mão esquerda vai para o lado direito. A direita pode até ajudar. Isso vai provocar, talvez, a intenção de uma torção na altura das costelas. Né? Então, a gente não vai bloquear isso, a gente vai permitir que o movimento aconteça. Então, é como se eu estivesse passando a mão, mas o próprio movimento de passar a mão vai me levando para essa torção. Eu vou fazer várias vezes de um lado, volto para o centro, depois eu vou fazer várias vezes para o outro. Então, tem esse lado e esse lado. Então, tem um lado, outro lado. Depois eu vou aqui atrás, olha, e vou passar a mão nas laterais e atrás. Eu vou fazer um pouquinho de lado, talvez para que vocês reconheçam o que eu estou fazendo aqui. Eu estou passando a mão nesse sentido aqui. Eu estou vindo na região lombar, estou vindo para baixo. Pensando que eu venho aqui para a região da bacia, ó, e vou para baixo. Para baixo. Para baixo. E vou chegando nas pernas, né? Então eu vou passar, ó, eu fiz para baixo aqui, aí eu vim para fora e fiz para baixo. Depois a gente vai pensar um pouco na região abdominal também, né? Então eu fiz aqui, vim para fora, vim para baixo, né? Daí eu vou pensar em vir um pouco para cima aqui, ó, do pubis até o umbigo, do pubis até o umbigo, do pubis até o umbigo. E vou pensando também para fora, também para fora, também para fora. E aí eu venho para as laterais aqui e vou descer pelas laterais das pernas até o chão. Eu vou passar, ó, pelas laterais dos pés, pela frente, e vou subir pelo meio das pernas. E vou fazer esse movimento, né, aqui. É claro que vocês podem tocar livremente as suas pernas, pensando no estímulo da pele, mas eu estou orientando um pouquinho a direção do toque. Depois eu vou fazer essa mesma coisa por trás. Então, por trás eu vou descer até o calcanhar e pela frente eu vou subir. Ó, eu vou descer até o calcanhar e pela frente eu vou subir. Vou fazer isso várias vezes, eu vou completar as 4 faces, né, como se a gente tivesse 4 faces, né, pensando nesse volume. Então, por fora, por dentro, por trás, pela frente. E aí eu vou tocar um pé de cada vez para completar a superfície do meu corpo. Toca todas as estruturas do seu pé, toca os dedos, os artelhos. Faz de um lado. E o outro. E completa, e aí faz uma pausa para observar. Veja como é que você está sentindo todo o seu corpo agora, né? Como é que você sente o peso do corpo, como é que você sente o volume do seu corpo, se a forma está mais clara, se você tem mais noção de frente e trás. Né? Experimenta ficar de pé um pouquinho, veja como é que você está se sentindo em pé. Né? Faz movimentos, experimenta se movimentar no espaço e veja como é que você percebe os movimentos das articulações, se houve uma mudança. Sim, e aí você pode se espreguiçar e a gente vai seguir, porque seria o tema da nossa aula, que é a coluna vertebral. Eu vou falar um pouquinho sobre a coluna vertebral, eu vou aproximar o esqueleto de vocês um pouquinho, eu vou modificar aqui um pouquinho a direção da câmera. A gente vai olhar a coluna vertebral inicialmente de lado. A gente muitas vezes acha que a coluna vertebral é atrás, ela tem uma projeção para trás, que são essas várias saliências aqui, eu espero que vocês consigam identificar, né, que são os processos espinosos, eles fazem parte
das várias unidades ósseas que a gente tem, que são chamadas vértebras. Mas a gente vai pensar que os corpos das vértebras, né, a coluna é uma estrutura segmentada. A coluna é uma estrutura segmentada que tem várias pequenas unidades ósseas chamadas vértebras. Né? E as vértebras, elas têm partes, e assim, a coluna de sustentação, ela a parte que compõe a coluna de sustentação é chamada corpo vertebral. E quando eles são empilhados, eles formam a coluna justamente que sustenta o tronco. Né? Essa coluna, ela é segmentada no sentido de que são várias pequenas unidades, e essas unidades ósseas, elas são separadas por um disco, separadas e unidas por um disco. E esse disco é um disco de cartilagem, ele não é uma estrutura óssea, a cartilagem é uma estrutura molinha, de substâncias colágenas e elásticas, né, que possibilita amortecimento e possibilita também movimento. Então a coluna, ao mesmo tempo que ela é de sustentação, ela é móvel e ela também tem uma função importante, que é abrigar e distribuir o sistema nervoso. Então o sistema nervoso desce pela coluna vertebral, pelo canal medular, e os nervos saem nas laterais aqui e vão inervar músculos, órgãos e pele, e membranas. Né? Então essa é um pouco a estrutura da coluna. Eu queria que vocês observassem que ela tem curvas, essas curvas são fisiológicas, são necessárias, né? A gente chama de cifose e lordose, né? Então a gente tem a lordose lombar, que talvez seja a mais conhecida, a cifose torácica. Quando isso fica excessivo, quando fica patológico, a gente chama de hiperlordose ou hipercifose. Mas lordose é o nome da curva, cifose é o nome da curva, né? A gente tem uma lordose cervical. Então ela é uma curva sinuosa. Né? E a coluna vertebral, ela tem ela tem ela tem esse papel importante que é de sustentação, de dar movimento para o tronco, e também de articular bacia, caixa torácica e crânio, que são as caixas que abrigam os órgãos, né, que são estruturas também que são responsáveis são muito importantes na locomoção. Então, eu vou falar um pouco das regiões da coluna. A gente tem, vamos pensar na região cervical, né? Vou partir do crânio. A gente tem o crânio, a região cervical, que é do pescoço, a região torácica, que é a região onde tem as costelas, a região lombar, que vem logo em seguida, e depois a região sacral ou sacrococcígea, que é o sacro-cóccix, que é um osso, o sacro é um osso que se articula com os ossos do quadril e forma uma bacia. Então, essas caixas, elas meio que se organizam em torno da bacia. Né? E eu vou pedir que vocês olhem, agora eu vou colocar de trás, que vocês guardem algumas regiões. Eu vou pegar o bambu, ou o cabo de vassoura, e a gente vai pensar assim, ó, quando a gente for trabalhar, e eu disser mais ou menos no meio do sacro, é mais ou menos aqui. Se eu disser mais ou menos no meio da região lombar, é mais ou menos aqui. Ou no começo da região, ou no final da região lombar, ou no começo da região lombar. Então, essa é a região lombar. Depois na região torácica, mais ou menos no meio da região torácica. Aqui. Depois aqui a região cervical e o crânio. Então, eu estou mostrando isso para que vocês, para dar referências, para que vocês possam trabalhar com mais segurança. Eu vou fazer os exercícios também. Então, a gente vai passar a trabalhar com a coluna agora. A gente vai começar no chão. Então eu vou pedir que vocês tenham o seu cabo de vassoura. Eu vou tentar organizar essa câmera aqui. Talvez pensando um pouquinho aqui dessa maneira aqui. Isso. Daí, deixa eu ver se eu fico bem aqui. A gente vai inicialmente, pega o seu cabo de vassoura, a gente vai se deitar e vai se espreguiçar. Procure se espreguiçar. Procure se acomodando no chão primeiro. Traz uma perna. Traz a outra. Né? Pensa um pouquinho na sua caixa torácica.
Então, ó, acomoda a região lombar, acomoda a região pélvica, a região lombar, acomoda a região torácica. Né? Veja como é que você solta um pouquinho as suas vértebras cervicais e o crânio. Deixa as pernas flexionadas, os pés apoiados. Né? Veja como é que você vai se acomodando no chão. Quando você sentir que você está bem acomodado, você vai pegar o seu cabo de vassoura, você vai colocá-lo transversalmente ao sacro, mais ou menos no meio da bacia. Então, eu vou fazer isso em várias posições, eu acho, mas vocês fiquem na mesma. Eu estou deitado com a bacia sobre o bambu, sobre o saco mais ou menos no meio. Bambu, cabo de vassoura. Eu vou soltar um pouquinho. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é acomodar a bacia sobre o cabo de vassoura. Então procurem observar. Então vai soltando um pouco o seu peso. Né? Experimenta balançar um pouquinho os joelhos de um lado para o outro. É como se você pudesse ir transferindo o peso da bacia de um lado para o outro. Você vai ao mesmo tempo carimbando um pouco essa região sobre o bambu, sobre o cabo de vassoura. Né? E aí, né, reacomoda as suas pernas, né? Faz uma pausa desse movimentinho. E a gente vai passar a mão nas laterais aqui, ó, na direção para baixo, como se eu quisesse mandar a bacia para longe da caixa torácica. Então é uma maneira que eu vou informar na minha pele a direção, eu vou dar uma direção para a bacia. Né? Pode passar a mão no pubis para cima, na direção do umbigo, do pubis até o umbigo, do pubis até o umbigo. Depois eu vou passar a mão do lado da bacia de novo. Eu vou alternar um pouco esses movimentos, né? Então o pubis vem de baixo para cima e os ilíacos, né, os ossos aqui do lado da bacia vão para baixo. Vão para baixo. Eu vou passando a mão nessa direção aqui. Vou tendo a intenção de acomodar cada vez mais essa região sobre o bambu. Daí eu vou retirar o cabo de vassoura e apoiar a bacia no chão. Aí observa um pouco como é que ficou esse apoio, né? Como é que está a sensação aí. Aí eu vou pegar o cabo de vassoura e vou colocar ele mais ou menos na altura das costelas mais baixas, lá na caixa torácica. E a gente vai seguir um pouquinho em alguns pontos da caixa torácica, né? Pensando um pouco na coluna vertebral, mas a gente vai subir. Eu estou bem apoiado aqui. Eu vou pensar em carimbar, como se eu pudesse levar as costelas na direção, né, do bambu. Então, que movimento que eu vou fazer? É como se eu quisesse. Você pode até pensar em fazer um lado primeiro, depois o outro lado, né, pensando que você leva as suas costelas na direção do cabo de vassoura. E volta, e aí sobe um pouquinho mais o bambu, o cabo de vassoura. Né? Até mais ou menos, né, sobe uns 3 ou 4 centímetros e se acomoda novamente. E veja como é que você pode ir permitindo que a sua caixa torácica se acomode sobre o cabo de vassoura.
Dá um tempinho, nesse momento a gente vai ficar ali apenas, vai entregando peso, dialoga um pouquinho com essa região. Fica aí um tempo, depois sobe mais um pouquinho. Agora eu já estou mais ou menos na altura das asinhas, né, na altura das escápulas, que são as asinhas que a gente tem aí atrás. A gente vai deixar o peso da região torácica sobre o bambu mais um pouquinho nessa região agora. Vai permitindo que ela se acomode. E fica. Né? Esse tempo que eu faço de silêncio é um tempo que você pode ficar em silêncio observando, né? Entregando o peso, deixando que os tecidos musculares se acomodem, como se você pudesse permitir que essas estruturas se abrissem na direção do bambu, na direção do cabo de vassoura. Eu falo bambu ou cabo de vassoura, mas eu estou pensando na mesma estrutura, né? Essa estrutura que a gente usa como uma intervenção. Daí eu vou subir mais um pouquinho e eu já estou na parte mais alta da minha caixa torácica. Então eu coloquei em 4 pontos mais ou menos da caixa torácica. Né? Pode espreguiçar um pouquinho os seus braços. Deixa se acomodar. Isso. E daí você pode retirar o bambu, deixa ele embaixo um pouquinho do pescoço, assim, retirar o cabo de vassoura e observa um pouquinho como é que você sente o apoio da sua caixa torácica agora. Então, assim, vem lá da bacia, pensa um pouquinho na caixa torácica, como é que você sente o apoio da sua caixa torácica. E a gente vai tocar um pouquinho atrás do crânio, fazendo aquele mesmo movimento que a gente fez no outro momento, né? Fazendo atrás da orelha para cima, como se estivesse dando. E você vai pensar que você está opondo a cabeça da bacia, né? Como se você estivesse prolongando. Né? A gente fez um movimento para baixo aqui e vai fazer um movimento para cima aqui, pensando que você está prolongando a sua coluna. Veja como é que ela se acomoda no chão agora. Procura fazer um espreguiçamento. E a gente vai passar a fazer um trabalho que é uma torção de coluna, e eu vou primeiro instruir, eu vou me sentar, eu vou contar como é que é, depois eu vou fazer o exercício. A gente vai se deitar de lado. E vai fazer uma torção. Então a ideia é a seguinte: eu vou deitar sobre o meu lado esquerdo primeiro, os joelhos vão estar flexionados um sobre o outro, a cabeça vai estar sobre o braço que está estendido, o braço esquerdo, e a mão direita vai estar no chão, na frente mais ou menos do externo. Né? Eu vou fazer a posição para vocês observarem, né? E aí a gente vai se acomodar nessa posição primeiro, depois a gente vai começar um movimento que começa com o rolamento da cabeça, depois tem um prolongamento da mão em diagonal e depois a perna vai cair, a perna que está em cima vai cair para trás da que está embaixo. Parece complicadíssimo isso que eu estou dizendo, mas fazendo vocês vão perceber que não é. Eu vou falando ao mesmo tempo que eu vou fazendo. Então a gente vai experimentar o seguinte, vejam só. Eu vou me deitar aqui, então eu estou com as pernas, eu vou deitar mais ou menos assim, de lado. Estou com as pernas flexionadas, a cabeça está apoiada. Como eu falei, né? A mão está, o braço está sobre, está estendido.
Apoiei a mão aqui, as pernas estão flexionadas, uma perna sobre a outra. Então eu vou começar, primeiro eu vou me acomodar no chão, eu vou rolar a cabeça sobre o braço, eu vou virar para baixo do braço, eu vou estender a mão numa diagonal e vou cair para trás com a outra perna fazendo uma torção. Eu vou ficar um pouquinho nessa torção, daí eu volto a perna, volto a mão e volto a cabeça. Eu vou fazer essa mesma torção em outra posição para vocês verem. Então eu estou aqui. Ó, a cabeça foi, a mão foi, a perna foi. Fiquei lá um pouquinho, volta a perna, volta a mão, volta a cabeça. Tendo feito desse lado, fiz umas 2 ou 3 vezes desse lado. Eu vou me deitar novamente. Vocês podem se deitar para observar como é que ficou um lado e o outro. Muito bem. Tendo feito do lado esquerdo, eu vou fazer a mesma coisa para o lado direito. Então eu vou me deitar sobre o meu lado direito. Mesma organização. Rola a cabeça. Fiquei lá e volta a perna, volta a mão, volta a cabeça. Dá um tempinho e refaz. Né, ó, vai a cabeça, vai a mão, volta a perna, volta a mão, volta a cabeça, volta a se deitar de barriga para cima. E aí a gente volta a se deitar e vai observar um pouquinho como é que você está sentindo agora as suas costas, a sua caixa torácica, a sua coluna vertebral, como é que ela se apoia no chão. A gente vai começar a se espreguiçar, mas esse espreguiçamento vai partir da coluna. Então, a gente vai começar o espreguiçamento a partir da coluna vertebral. Então, eu vou tentar mobilizar. Na verdade, todo o corpo participa, mas eu estou partindo, pensando na coluna vertebral até chegar à posição sentada e depois eu vou chegar à posição em pé e a gente vai seguir o nosso trabalho sentados lá no banquinho. Tudo bem. Eu vou pedir que vocês peguem o seu cabo de vassoura. A gente vai brincar um pouquinho com as estruturas. A gente vai brincar um pouquinho com as estruturas com movimentos da coluna. A gente vai fazer uma investigação. Então a gente vai começar com um trabalho de enrolamento do crânio, que é o seguinte: o movimento ele vai partir da cabeça. E esse movimento vai levar a cabeça para longe da bacia numa elipse. Elipse é esse movimento aqui, né? Essa ideia da curva. Só que eu vou tentar evitar simplesmente desmontar. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é conduzir o movimento. Então, vejam só. Eu começo com pequeno... Eu vou fazer algumas vezes, vou fazer de lado, inclusive, tá? Então, ó, eu começo com o movimento da cabeça. Eu vou envolvendo aos poucos região cervical. Né? Eu vou mais ou menos até o meio da caixa torácica.
e fico ali. E volto, eu vou tentar voltar essa elipse vindo de baixo, vindo da bacia até horizontalizar o olhar, a cabeça é a última que volta. O apoio dos pés é muito importante nesse caso. E o apoio da bacia também. Então apoiem seus isquios. Eu vou começar, ó, o movimento da cabeça vai, o pequeno sim. Ela vai como se ela quisesse ir para longe. E ela vai trazendo a região cervical e depois a região torácica, mais ou menos até o meio da torácica. Fiquei aqui um pouquinho. E aí, para voltar, eu vou pressionar o chão, eu vou empurrar os pés na direção do piso, eu vou, né, a bacia pressiona o banco e a gente sobe por dentro, a cabeça é a última que volta. Eu vou fazer esse mesmo movimento de lado, para vocês verem mais ou menos como é que isso acontece. Vejam só, eu estou sentado aqui, de lado. Olha, o movimento parte da cabeça. Cheguei mais ou menos aqui, mais ou menos no meio, né? Fiz é como se eu estivesse fazendo uma flexão, um enrolamento. E aí eu vou voltar empurrando o pé, bacia, volto por dentro e a cabeça é a última que volta. Eu vou fazer mais uma vez, tá? Então a cabeça vai, ó, a cabeça que leva o movimento. Então assim, não tem uma curva, não é uma coisa que eu estou desmontando. Eu estou pensando, né, em manter, né, em uma relação de oposição entre cabeça e bacia, como se a bacia estivesse bem apoiada no banco e a cabeça fosse. E aí eu volto. Muito bem. Daí, aí você observa um pouquinho, né, volta, você está, né, sentado, olhar na linha do horizonte, veja como é que ficou a sensação aí do seu apoio, como é que está a sensação, né, você vai modificando essa sensação corporal, você vai pegar o seu cabo de vassoura, eu vou botar os pés bem apoiados, bacia bem apoiada, olhar na linha do horizonte, o cabo de vassoura vai no meio entre os dois pés, eu vou pegar ele aqui em cima. Então eu vou fazer um movimento, é o mesmo enrolamento da cabeça, só que agora vai ter uma flexão do quadril. E o cabo de vassoura vai para frente, a parte de cima do cabo de vassoura vai para frente. Então eu vou fazer o movimento, eu vou pedir que vocês observem. E eu vou pensar numa descompressão da coluna. Vou lá, né, e volto da mesma forma. Eu empurro o chão com o pé, com o cabo de vassoura e empurro a bacia no banco e a cabeça vai ser a última que volta. Então esse empurramento do chão, ele não é muita força que eu faço, mas é um direcionamento. Você direciona a sua força para os apoios. Vou fazer mais uma vez. E aí eu volto. E veja como é que você fica se sentindo. Eu vou fazer o mesmo movimento de lado. Então, olha, eu me acomodo primeiro. E aí, na cabeça guia o movimento também. Mas agora eu vou um pouco adiante, um pouco além. E vou criar uma descompressão aqui. E eu volto, empurro o chão, eu vou voltando. E volto fazendo. Muito bem.
Dá um tempinho, observa, né, veja como é que ficou a sensação, fica sentado, mexe um pouquinho sua coluna. Daí a gente vai cruzar a perna direita sobre a perna esquerda. E o cabo de vassoura agora vai ficar na lateral, aqui. Eu estou na direção mais ou menos do meu dedão do pé, com a ponta. Não muito longe. Daí eu vou virar aqui, ó, de frente. Tá vendo? Eu estou fazendo uma torção, né? As costelas trazem. Tá vendo? Eu faço uma torção aqui, eu vou ficar de frente pro cabo de vassoura. Eu vou fazer o mesmo movimento, como se eu estivesse indo. É o mesmo movimento, parte da cabeça, só que agora é na lateral. Agora eu estou fazendo um movimento, uma torção. Fui, empurrei o chão, voltei, a cabeça é a última que volta. Fiz de um lado, vou fazer do outro. Mesma coisa. Estou aqui. Então, estou sentado, cruzei a perna esquerda. Se eu cruzo a perna esquerda sobre a direita, é do lado esquerdo que vai o... Então, é do lado esquerdo que vai o cabo de vassoura. Então, se eu cruzei a perna esquerda, é do lado esquerdo. Eu vou fazer de novo. Então, aqui, eu virei de frente. Tá vendo? As costelas me trazem. Eu faço uma torção aqui, ó. Eu estou de frente pro cabo de vassoura. E daí eu vou fazer esse prolongamento aqui. Fui. E vou voltar. E me acomodo. Eu vou fazer de lado para que a gente possa observar. Vocês podem fazer mais de uma vez de cada lado. Então, eu vou começar fazendo do lado. Então, ó, cruzei o perna do lado esquerdo. Aí o cabo de vassoura vem aqui. Mais ou menos essa distância. Não é uma distância muito grande, é um pé. Né? Eu estou aqui, ó, eu vou virar as costelas, fazem a torção aqui. Eu estou de frente e eu vou fazer e volto. A cabeça é a última que volta. Cruzei o outro lado. Vou mudar de lado o cabo de vassoura. E aqui, né, ó, faço a torção, viro de frente, né, o centro da minha caixa torácica está de frente para o cabo de vassoura. Eu estou olhando para ele. E aí eu vou e faço o prolongamento aqui. E volto. Ok. Daí, a gente para um pouquinho, observa. E a ideia é a gente pensar um pouquinho a relação entre o crânio e a bacia, né, com a caixa torácica entre. Isso é a coluna. A coluna vertebral está aqui. A gente vai brincar um pouquinho com movimentos. Então, eu vou sugerir que vocês peguem o seu cabo de vassoura, por exemplo, e segurem ele assim, ó. Como se você, tá vendo, bota ele na dobra, coisinha. A gente vai brincar um pouquinho de desenhar. Tá vendo? Os movimentos são da coluna, mas a gente vai usar o cabo de vassoura como mote do movimento. Então a gente vai brincar um pouquinho e isso de repente pode te levar pelo espaço até, né? Então você vai mudando de posição, você vai brincar um pouquinho de como é que esse cabo de vassoura pode te levar, né? Pensando que você vai trabalhar os movimentos da sua coluna. Você pode também brincar um pouquinho segurando o cabo de vassoura e deixar aqui, né? Daqui dessa posição, você pode ir estendendo isso, né? De repente para braço junto, né? Então, parte das costelas, mas vai até o braço. Parte das costelas, mas vai até o braço. Mas começa desse jogo aqui e brinca um pouquinho, né? De repente faz isso em pé também, né? Essa ideia um pouquinho de explorar esses movimentos em pé, a gente vai brincar um pouquinho com movimentos da coluna, né?
brincando com esse cabo de vassoura. É uma maneira de mobilizar a coluna numa tridimensionalidade, né? A gente vai brincar um pouquinho com isso. E depois que você brincou bastante com isso, você traz para suas mãos. Você pode pegar nas extremidades do cabo de vassoura e brincar um pouquinho, como se você quisesse. E veja como é que o seu corpo se acomoda e como é que você vai trabalhando os movimentos da sua coluna, trazendo flexibilidade, trazendo sustentação. Né? Procurem ser criativos nessa exploração, vocês podem brincar com isso. Né? Então, são estratégias que podem ajudar numa série de aspectos, né? Como, por exemplo, reorganizar a postura, melhorar a relação frente e trás, lado-lado, dar mais mobilidade, né? E especialmente trazer uma sensação de bem-estar. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Oficinas e arte, venha fazer parte.